Você treina demais, segue a planilha, faz tudo certinho, mas sente que está sempre sem energia. Será assim? Você não está comendo de menos? Bom, meu nome é Lucas Eduardo, eu sou médico, sou residente do terceiro ano de Medicina do Esporte no IANSP, em São Paulo, e o meu papel é te ensinar sobre esporte e saúde baseado em evidências de forma fácil. E hoje nós vamos conversar sobre o metabolismo energético e falar um pouquinho sobre o REDS, que é um assunto muito em alta em relação à deficiência energética relacionada ao esporte e ao esportista. Mas para começar do começo, o metabolismo energético é basicamente o quanto você gasta somando tudo na sua vida para suprir as suas necessidades. E a gente pode dividir em alguns pilares. O primeiro deles é o que você precisa para se manter vivo. Funções do cérebro, coração, de todos os órgãos, e para isso a gente chama taxa metabólica basal. Existem algumas formas de calcular, sendo a mais precisa de todas através de um exame chamado calorimetria indireta, que em repouso vai avaliar sua troca de gás, a quantidade de gás carbônico que você expira e a quantidade de oxigênio consumido, e a partir disso chegar em um número exato do seu metabolismo. Só que é um exame pouco acessível, então a gente tem fórmulas validadas. Vou deixar aqui algumas para vocês, inclusive já com as de melhor acurácia em alguns estudos comparativos à calorimetria. Feito isso, a gente chega num valor de uma taxa metabólica basal, e aqui eu vou deixar um número hipotético de 1.500. Guardem ele na cabeça. O segundo ponto é o efeito térmico da sua alimentação, ou seja, cada alimento ele produz um gasto para ser metabolizado no seu organismo. A gente tem como os principais alimentos termogênicos as proteínas e, pasmem, o álcool. Mas é óbvio que você não vai colocar álcool em uma dieta ou não vai consumir pensando em um efeito termogênico. Na realidade, para te ser bem sincero, esse efeito térmico dos alimentos, ele é muito discreto, não é ele normalmente o decisivo de uma dieta de sucesso ou não. Mas de qualquer forma, a gente entende que esses dois são os com maior efeito térmico e o carboidrato e a gordura com o menor efeito. E também por isso que em dietas de emagrecimento a proteína é mais utilizada. Mas, como te falei, não costuma ser um resultado tão relevante. Na realidade, como a gente percebe nesse trabalho, é mais pelo efeito de saciedade que a proteína traz, que ela é um nutriente muitas vezes que a gente bate em cima no processo de emagrecimento. O terceiro ponto é o quão ativo você é no dia a dia. E aqui eu ainda não estou falando de se você é um corredor, um triatleta, não é isso. É o quanto você se movimenta para coisas do dia a dia. Por exemplo, quantos passos você dá, você é um pedreiro que faz trabalho braçal o dia inteiro, ou você é alguém como eu que passa a maior parte do dia sentado em um computador. Através dessa conclusão, a gente vai usar um efeito de correção para a sua taxa metabólica basal. Por exemplo, no meu caso, que sou pouco ativo ou até sedentário, eu posso pegar a minha taxa metabólica basal e corrigir por 1, ou seja, não muda nada, ou 1,2, como se eu fosse sedentário. E aí a gente chegaria no segundo valor de 1.500 vezes 1,2, que vai dar ali por volta de 1.800 calorias. Tendo isso, calculado o efeito térmico dos alimentos, que eu não vou fazer aqui porque esses números não vão ser tão relevantes para a nossa conta agora, a gente vai para o gasto calórico da atividade física, que é sem dúvidas aquele o qual a gente pode modificar mais. Então é o momento de sentar, prestar atenção, que talvez também seja a conta um pouquinho mais difícil. Para você saber quantas calorias de forma estimada você gasta com exercício físico, a forma mais fácil é abrir essa tabelinha aqui de METs, e aí em cima disso você vai pegar, por exemplo, vou fazer uma corrida de 10 quilômetros por hora por uma hora. Fiz 10 quilômetros. Vamos supor que isso represente 8 METs. 10 METs para ficar mais fácil a conta. Eu peso aproximadamente 80 quilos. Então, você pega o número de MET, o tempo realizado o exercício e pega o peso dessa pessoa, no meu caso 80 quilos. Então, 10 MET vezes 80 vezes uma hora, que vai dar 800 quilocalorias gastas nessa sessão de treino. Você guarda esse número e vai fazer isso com todas as suas sessões de treino. Vai chegar num valor X da semana. Vamos supor que deu 7.000 quilocalorias
de treino na semana. Você divide isso pelo número de dias, 7.000 por 7.000 calorias dia de gasto quantidade física. E aí você soma com o que você já havia calculado anteriormente. Então, 1.800 com mais 1.000, 2.800, por exemplo. Vamos supor que efeito térmico deu, sei lá, umas 300 calorias, 3.100 quilocalorias seria o meu gasto energético total, somando todos esses componentes durante um único dia. Isso é uma conta fictícia. Você tem que individualizar sua taxa metabólica a partir do seu peso, percentual de gordura, altura, o efeito térmico da alimentação a partir da sua alimentação e, obviamente, o gasto energético com atividade e o quão ativo você é ou não. Sabendo disso, a gente começa a introduzir na prática e para aprender você vai repetindo, faz o seu, dos seus pais, amigo, irmão, e aí você vai ver que existe um padrão e que não é tão difícil pensando única e exclusivamente em gasto energético e calorias. Tendo essa informação, se a gente olha única e exclusivamente para performance, que é o assunto principal desse vídeo, a gente entra inexoravelmente no REDS, que é essa deficiência energética relacionada ao esporte. Por que que é impossível falar de um e não falar de outro? Porque a grande maioria dos atletas de endurance, ou até mesmo da musculação do fisiculturismo em fase de cutting, estão sofrendo por algo de forma transitória ou até de forma arrastada, que é mais comum no endurance. Então, Lucas, como é que eu vou desconfiar se eu estou passando por isso? Existe, além dos sintomas que perpassam por baixo desejo sexual, uma sensação de estar sempre cansado, com uma astenia, meio prostrado, uma perda da libido, enfim, tem vários sintomas que você mesmo consegue perceber, até sintomas mais graves, como fratura por estresse, osteoporose, diminuição da velocidade de crescimento em pessoas mais jovens. Tudo isso é contemplado por essa síndrome que é da deficiência energética. Mas, de forma objetiva, como é que eu posso desconfiar que eu ou alguém está passando por isso? O que eu posso te falar é que existem faixas de risco que, se você está dentro desse número, sem dúvidas você está correndo o risco de chegar, ou se já não estiver, em um quadro de REDS. A gente tem um corte muito bem marcado de 30 quilocalorias para cada quilo de massa livre de gordura. Então, pegar meus 80 quilos de peso, vamos supor que eu tenho 10% de gordura, ou seja, 72 quilos de massa livre de gordura. Eu preciso que a minha dieta contemple pelo menos 30 quilocalorias de massa livre de gordura, sem contar o gasto com atividade física. Então vamos lá, de forma mais prática. Eu consumo 4.000 calorias. Com o exercício, eu gasto 1.000 calorias. Então me sobrou 3.000 quilocalorias. Se eu pegar essas 3.000 quilocalorias que sobraram e dividir pela minha massa livre de gordura, que eu vou arredondar para 70, fazendo aqui de cabeça, vai dar aí próximo ali 40 quilocalorias por massa livre de gordura, o que já me põe em uma zona ótima. Acima de 40, tá tudo bem. Se você fizer essa mesma conta, e eu vou deixar a equação aqui na tela só para você substituir os valores, e der abaixo de 30, por definição, você já está em uma zona de risco para ter ou desenvolver REDS e todos aqueles sintomas que a gente conversou de forma mais breve começarem a se apresentar. Então, perda de performance muitas vezes é só a ponta do iceberg de uma doença instalada que você está ignorando pela cultura de comer de menos, pensando em ser mais leve ou por um objetivo estético que na realidade está prejudicando sua saúde. Bom, se você curtiu esse conteúdo, se inscreve aqui, curte, deixa o seu comentário e me conta o que você quer saber mais e se quer saber mais sobre essa famosa síndrome da Reds, que aí eu faço um vídeo só sobre isso para a gente conversar. Beleza? Abraço, até a próxima.